Pessoal, ontem saiu uma notícia bombástica na mídia espanhola. Supostamente Florentino Pérez e a diretoria do Real Madrid teriam decidido vender o Vini Júnior na próxima temporada. Tudo isso por causa da discussão dele com Xabi Alonso no El Clássico. Então fica até o final para entender todos os detalhes dessa informação que caiu como uma bomba na imprensa espanhola. E no final eu quero saber sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Vini. Após aquele incidente no El Clássico, onde o Vini perdeu a cabeça ao ser substituído e saiu xingando todo mundo, já se sabia que a situação não estava boa no Real Madrid. Primeiro, falaram até sobre uma possível punição, que logo foi negada por Xabi Alonso. Porém, com essa notícia de que o Real pensa em vender o Vini, cai por terra a ideia de que o clube teria levado o episódio numa boa. Aliás, pela leitura labial no momento da substituição, quando ele saiu furioso para o vestiário, ele teria dito algo como: "Eu vou embora pra mim, não dá mais, eu vou sair daqui". E a gente sabe, o Real Madrid não costuma tolerar esse tipo de comportamento. Mesmo um jogador como o Vini, que conquistou tanto pelo clube nos últimos anos, incluindo 2 Champions League, pode acabar pagando caro por esse tipo de atitude. Agora, a grande questão é: o Real Madrid realmente estaria disposto a abrir mão do seu principal jogador dos últimos anos? Vale lembrar que Vini Júnior não é apenas uma peça importante dentro de campo. Ele se tornou símbolo do clube, referência mundial, rosto de campanhas e ídolo da torcida mais jovem. Mas o clima interno pesa. O Real sempre valorizou disciplina, foco e respeito à hierarquia. E quando um atleta, por maior que seja, ultrapassa certos limites, a diretoria não costuma hesitar. A história do clube mostra isso. Quando chega a hora, até lendas saem pela porta dos fundos. Os bastidores também indicam um desgaste emocional do próprio Vini. Pessoas próximas afirmam que ele tem sentido pressão constante, tanto da torcida rival quanto da mídia, e que esse acúmulo pode ter estourado justamente naquele momento do clássico. Junte tudo isso às mudanças que o Real Madrid vive com a nova fase sob comando de Xabi Alonso. E, de repente, a hipótese de saída deixa de ser absurda e passa a ser um cenário real. Mas calma, até agora tudo está em nível de especulação. Não existe confirmação oficial do clube nem do atleta. O mercado ainda está longe de abrir, porém onde há fumaça pode haver fogo, e a mídia espanhola dificilmente solta algo dessa magnitude sem ter ouvido alguma coisa nos bastidores. Agora, eu quero saber sua opinião, e aqui vai a polêmica que eu menciono desde o início. Você acha que o Real Madrid exagera com o Vini Júnior? Comenta aí embaixo. Essa discussão ainda vai render muito. Vini Júnior é diferenciado. Ele mudou o patamar do Real Madrid em momentos decisivos. Só que no futebol moderno, talento sozinho não sustenta dinâmica de poder. No Real Madrid, ninguém é maior que o clube. E quando emoção ultrapassa a disciplina, abre-se a porta da dúvida. No final, tudo vai depender da reação do Vini nos próximos jogos, da postura do treinador, do impacto público e interno. De como essa ferida cicatriza. Se ele responder em campo e mostrar cabeça fria, o assunto morre. Se não, essa história pode virar capítulo de despedida. Agora se liga nas palavras do jornal The Athletic sobre a possível venda do Vini Júnior e Real Madrid planeja vender Vinícius Júnior no final da temporada. A decisão foi tomada após o incidente contra o Barcelona, quando o atacante protestou veementemente após ser substituído por Xabi Alonso. O artigo no The Athletic, descrevendo problemas que alguns jogadores tinham com a liderança de Alonso e suas exigências de disciplina, e citando anonimamente uma pessoa próxima ao time. Ele acha que é Pep Guardiola, mas até agora é só o Xabi. É atribuído ao círculo de Vinícius. O presidente do clube, Florentino Pérez, acredita que o atacante passou dos limites em seu desentendimento com Alonso após inúmeros comportamentos extravagantes nos últimos anos. A venda servirá para mostrar que nenhum de seus jogadores é maior que o clube. O futuro de Vini Júnior no Real Madrid agora entra numa fase de teste silencioso, onde cada gesto, cada atuação e cada declaração vai contar. Ele é um jogador que já provou seu valor incontestável dentro de campo. Decisivo em fases cruciais, protagonista em Champions e peça fundamental na virada esportiva do clube. No entanto, o Real Madrid opera com um padrão rígido. Além de talento, exige postura, frieza emocional e alinhamento absoluto com a instituição.
Se Vini demonstrar maturidade, responder em campo e mostrar que entendeu o peso daquele episódio, o caminho natural é que ele se fortaleça ainda mais no elenco, consolidando-se como símbolo da nova geração e líder técnico ao lado das novas estrelas do clube. Esse seria o desfecho ideal para todas as partes, pois ninguém dentro do Real ignora o diferencial que ele oferece. Mas, caso a tensão persista, caso o desgaste emocional aumente e a relação interna se fragilize, pode-se abrir espaço para uma mudança estratégica, seja por uma decisão técnica, seja por uma escolha pessoal do próprio jogador, em buscar um ambiente mais leve e menos inflamado emocionalmente. Hoje, o mercado mundial observa tudo à distância, porque um jogador como Vini, caso realmente sinalize saída, provocaria uma corrida imediata entre gigantes europeus. PSG, Manchester City, Manchester United e até clubes com poder financeiro no futebol árabe poderiam entrar forte, cada um oferecendo um projeto diferente, seja para ser o rosto absoluto de um novo ciclo, seja para integrar um elenco de estrelas com menos pressão individual. Seguindo nessa linha, o que acontece agora é um período de observação mútua. O Real Madrid, mesmo com todo o poder que tem, sabe que jogadores como Vini não aparecem com frequência. Ele reúne velocidade, improviso, impacto emocional e uma conexão com a torcida que poucos atletas conseguem construir. Por isso, o clube não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Ao mesmo tempo, o jogador precisa entender que o Real funciona com base em disciplina emocional e hierarquia, e qualquer percepção de instabilidade pode gerar desgaste. Por mais que ele seja ícone, o clube sempre deixou claro que ninguém está acima do projeto esportivo. Internamente, dirigentes e membros da comissão técnica esperam que Vini demonstre maturidade e transforme essa turbulência em motivação para crescer. Se ele fizer isso, a narrativa muda completamente. Deixa de ser um garoto explosivo e passa a ser o líder que aprendeu com os altos e baixos, algo que grandes nomes do futebol mundial tiveram de enfrentar antes de atingirem o auge. Ainda assim, existe também o componente emocional pessoal. Vini tem sido alvo de pressão constante, muitas vezes tomando proporções fora do futebol. Se essa carga continuar se acumulando e ele sentir que precisa respirar novos ares, uma saída não pode ser descartada. Jogadores desse nível, quando decidem mudar de ambiente, normalmente fazem isso buscando mais tranquilidade, mais respaldo e mais estabilidade emocional. Portanto, a próxima janela não será apenas sobre propostas ou valores. Será uma decisão sobre maturidade, identidade e futuro. Se ele ficar e reagir com consistência, pode se tornar um dos grandes símbolos modernos do Real. Se sair, fará isso deixando uma marca profunda, e o clube terá que lidar com o peso de perder um dos atletas mais importantes de sua nova era. No fim, o que se observa é mais do que uma questão esportiva. É um processo de transição entre o jogador que Vini foi até aqui e o tipo de atleta que ele quer se tornar. E esse momento pode ser justamente o divisor que define seu legado no futebol mundial. Seguindo, o ponto central agora não é somente o futebol, mas o comportamento, a narrativa e a percepção pública. O Real Madrid sempre valorizou jogadores que, além de performarem, mantêm um perfil de controle emocional em momentos críticos. E isso coloca Vini diante de um teste que muitos grandes nomes já enfrentaram. Aprender a ser decisivo não apenas com os pés, mas também com a cabeça. Nos bastidores, existe a consciência de que ele representa muito mais do que gols e velocidade. É um símbolo cultural, um atleta que carrega impacto midiático, influencia novos torcedores e representa uma nova geração de jogadores que se posicionam, se mostram e não se calam. A situação de Vini Júnior, com o Real Madrid, entra em um território onde o futebol e o comportamento caminham lado a lado. Ele chegou ao topo pela técnica, pela ousadia e pela personalidade forte. E essas mesmas características agora definem o próximo passo de sua trajetória. O Real, por sua vez, não é um clube que tolera instabilidade ou rupturas de hierarquia, mesmo vindo de seus maiores talentos. A história do time mostra que quem permanece precisa se reinventar quando necessário e aprender com as pressões que acompanham a grandeza. Vini tem todos os recursos técnicos para continuar sendo protagonista em Madrid e em qualquer lugar do mundo. O que está em jogo não é sua capacidade, mas sua capacidade de canalizar energia emocional para fortalecer sua imagem, sua relação interna e seu impacto dentro de campo.
Se ele conseguir transformar esse momento em amadurecimento, o futuro dele no clube pode ser ainda mais grandioso do que o passado recente. Se não, uma mudança pode surgir, não como fracasso, mas como recomeço estratégico. Em um futebol global cada vez mais competitivo, o diferencial não é apenas quem brilha, mas quem sustenta o brilho com disciplina e equilíbrio. E esse será o ponto definitivo que determinará se Vini seguirá construindo seu legado em Madrid ou abrirá um novo capítulo em outra potência do futebol mundial.